Se você quer desenvolver aplicações de grande porte, principalmente utilizando a linguagem Go, eu não tenho dúvidas que você tem que saber a melhor maneira de você realizar o deploy. Além disso, você sabe que a linguagem Go permite você gerar apenas um único arquivo para rodar a sua aplicação. Agora, a grande pergunta que fica é: como que eu consigo fazer a minha aplicação Go rodar facilmente utilizando o Docker num Google Cloud Run, por exemplo, ou até mesmo na Amazon utilizando o ECS? Então, esse vídeo a gente vem para cá para te ajudar a fazer a sua grande aplicação escalável, totalmente top, rodar nesses cloud providers utilizando o Docker do jeito certo. Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para você que quer desenvolver a aplicação de ponta a ponta, que no final das contas é fazer o deploy de uma aplicação. Principalmente se você é um desenvolvedor Go, porque hoje você vai ver como que a gente vai fazer bonitinho o build de uma aplicação utilizando o Docker e rodando essa aplicação em dois diferentes cloud providers. Beleza? Mas, obviamente, antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria de pedir já para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim, sempre quando um conteúdo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado, você vai ser notificado. Então, dá uma moral aí pra gente, eu não tenho dúvidas que esse conteúdo vai valer a pena e vai te ajudar cada dia mais a atingir os seus objetivos como desenvolvedor ou desenvolvedora. Maravilha? Mas agora, galera, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Pessoal, o lance é o seguinte: nós vamos desenvolver uma simplória aplicação utilizando em Go aqui, apenas para que nós tenhamos um exemplo claro do que a gente vai fazer, beleza? Então, por conta disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou iniciar aqui, eu vou dar um go mod init my server, tá? Tá o nome da minha aplicação qualquer. Vou criar aqui um meu arquivinho main.go e para facilitar a minha vida, galera, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar um web server, tá? Eu acho que esse é o exemplo mais simples e mais claro do que a gente pode fazer com o Go de uma forma bem simples. Então eu vou criar aqui uma função main, legal? Vou subir o meu server, http.listen and serve, legal? E aqui eu vou rodar esse cara na minha porta 8080 aqui para mim. Beleza? Então estou com um servidor no ar. Agora que eu tenho um servidor, eu tenho que criar uma rota, tá? Então aqui o meu próprio Copilot está me ajudando e ele gerou aqui uma rota para mim de Hello World. Legal? Então, somente para ficar um pouco melhor, eu vou colocar um H1 e eu vou colocar Hello Full Cycle, né? Aqui eu vou colocar assim, Full Cycle, aqui para a gente brincar. Legal? Agora, para a gente ver que tudo isso aqui está funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou dar um go run main.go, vou acessar o meu navegador aqui, localhost 2.8080, e tá aqui Full Cycle para a gente ver a nossa aplicação rodando. Perfeito, galera. Agora a nossa aplicação está feita. Bom, a aplicação funcionando, nós vamos para o nosso próximo passo. A gente sabe que para rodar e fazer o build numa aplicação, você dá um go build aqui no final das contas e ele vai gerar aqui para você, né, a sua aplicação. Olha, aqui ele gerou aqui o meu my server, tá? Mas o que eu quero fazer? Eu não quero gerar o build dessa aplicação aqui na minha máquina. Eu quero fazer isso utilizando o Docker. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu consigo rodar em qualquer lugar. Eu consigo rodar na AWS, eu consigo rodar na GCP, na Azure, em tudo quanto é serviços de container, consigo trabalhar com Kubernetes, não interessa. Então a gente trabalhando ali
Com Docker, as coisas vão ficar um pouco mais simples, legal? Então, o que eu vou fazer, galera? Para facilitar a minha vida, olha só, eu vou criar um Dockerfile, onde a gente vai definir tudo que a gente vai precisar trabalhar com Go. E também eu vou passar algumas dicas para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está rodando com a versão Go 1.18, tá? Então a gente vai colocar a versão 1.18 do Go. Vou setar um workdir aqui chamado app, ou seja, somente para ele criar uma pasta /app aqui para mim. Vou copiar tudo que eu tenho aqui no meu computador, que é o GoMod, o main e o Dockerfile, ele está meio que recopiando. Não tem problema, não estou preocupado com isso. E agora vem a história, né? O grande ponto de tudo isso aqui, galera, é que você vai ter que rodar um comando para ele fazer o build da nossa aplicação. Então eu vou dar um comando chamado run go build aqui para mente e em tese aqui ele já estaria gerando a aplicação. Porém, uma coisa que eu vou fazer é, eu vou dar aqui um "-o server", porque esse O de output ele vai gerar o arquivo final para mim como server aqui também. Galera, isso aqui é o suficiente? Na realidade, não. Todas as vezes que você for gerar, né, um arquivo binário, fazendo o build do Go, é super importante você fazer algumas especificações. Primeira especificação, para qual sistema operacional que você quer gerar. Por exemplo, eu estou no Mac, tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai gerar, inclusive, a arquitetura um pouco diferente, porque eu estou, inclusive, trabalhando com o Mac M1. Eu não estou rodando aqui com o chip da Intel, por exemplo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar antes uma variável de ambiente, que é GoOS, tá? E eu vou falar que essa minha GoOS é igual a Linux. Então, isso significa que quando ele for rodar, ele vai falar, opa, eu vou fazer isso para Linux. Uma outra coisa aqui também é a parte de arquitetura, onde eu vou colocar GoArch, e nesse caso eu vou colocar AMD 64 aqui também. Isso aqui, na maioria das vezes, vai resolver muito a sua vida na hora de você gerar. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe um detalhe extremamente importante que você tem que levar em consideração, tá? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando você está trabalhando com Go, às vezes você quer utilizar serviços de forma dinâmica que ele vai conseguir fazer esses calls, né? Ele vai precisar da libc do computador. Porque a libc ele tem resolução de DNS, tem uma pancada de coisa. Então tem serviços que você precisa da libc. E existem serviços que você não precisa da libc. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo da situação, a imagem que você for utilizar não tem a bendita libc. E o que significa? Significa que o Go ele vai tentar dar o build num ambiente onde ele não tem uma lib que ele vai precisar para ele trabalhar. E daí, nesse momento, o que vai acontecer? Vai dar pau. Legal? Por outro lado, muitas vezes você não vai precisar nada da libc na hora que você desenvolve o seu programa, tá? Então, nesse caso, você pode desabilitar essa utilização e ele vai gerar ali o seu binário de forma totalmente estática ali para você. Um exemplo muito claro, inclusive, de fazer isso é quando você trabalha com alguma versão do Linux Alpine, onde ele não trabalha com a libc que a gente está acostumado, ele trabalha com a Muslis libc, né? E isso é um pouco diferente. Nesse nosso caso, somente para a gente não ter nenhum problema em relação a isso, do Go querer chamar, utilizar alguma lib externa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, cgo enabled igual a 0. Então aqui nesse caso ele não vai precisar e ele não vai buscar nada dinamicamente da libc. Legal? E agora, para a gente finalizar essa parada, eu vou dar aqui um entry point, tá? E o entry point vai ser /app /server. A pasta que eu tô é /app /server vai ser o nome do meu binário. Então aqui, galera, a gente gerou um Dockerfile para a gente conseguir trabalhar com a nossa aplicação. Vamos ver se essa parada funciona. Eu vou dar um docker build -t,
Vou colocar assim, Wesley Williams, e eu vou chamar Video Go Deploy, tá? Vai ser o nome da nossa imagem. E eu vou colocar o ponto no final para dizer que o meu Dockerfile está na mesma pasta que eu estou rodando esse comando. Então eu vou dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer aqui para mim. Vamos ver se essa parada vai rodar, se a nossa aplicação vai rodar mesmo aqui. Bom, aparentemente ele compilou, né? Ou seja, ele gerou a minha aplicação. E agora eu vou botar isso aqui para rodar na minha máquina somente para ver se está funcionando. Então eu vou dar um docker run --rm para ele matar o container quando a gente terminar. Vou colocar -p8080, 2.8080 para a gente compartilhar a nossa porta, né, do nosso container. E aqui eu vou passar a minha imagem. Então vamos lá. Vou dar um Enter. Aparentemente está rodando. Vou chegar aqui. Aqui já estava nosso 8080. Vou dar um atualizar. Ó, tá funcionando. Então quer dizer que essa nossa imagem funcionou. Deu tudo bonitinho. Legal? Agora vem a nossa grande história. Olha só que interessante, galera. Eu vou dar um docker, tá? Images, tá? grep. Como que foi o nosso coisa? Chama video go alguma coisa, né? Docker images, vou dar um enter. Video go deploy. E se você olhar o tamanho da nossa imagem, ela tá com um tamanho de 880 megas. Pensa, galera, o nosso programa em Go, ele é minúsculo, mas mesmo assim a gente tá com uma imagem extremamente grande. E qual que é a grande desvantagem de você trabalhar com uma imagem grande? Você tem, além de ocupar mais espaço, o seu deploy demorar mais, você tem uma grande chance de encontrar vulnerabilidades nessa imagem por conta do sistema operacional, e aí você vai ter problemas, tá? Então, por conta disso, a gente pode utilizar aqui uma técnica chamada de multi-stage building, tá? O que que esse cara faz? Ele roda esse build aqui pra gente e depois a gente pega o resultado desse cara e joga num outro estágio aqui do nosso próprio Dockerfile. Somente para não confundir ninguém, ó, eu vou deixar isso aqui juntinho, tá? Esse cara, por enquanto, eu vou comentar. Eu vou renomear esse from aqui. Eu vou colocar assim, ó, as builder, tá? Poderia ser o nome que eu quisesse, tá, galera? Poderia ser SX. Esse as builder significa que é referente a essa fase aqui que a gente vai fazer o build. E agora aqui eu vou colocar um outro from. Agora, existem diversas imagens bem interessantes que elas são realmente pequenas, tá? Para você conseguir trabalhar na hora de gerar apenas um binário, um Go. Esse binário do Go, ele é um único arquivo. Ele não depende de mais nada, tá? Uma imagem que é bem bacana para a gente usar isso é a Scratch. A imagem Scratch, basicamente, o que que ela faz? Ela é uma imagem vazia, ela não tem nada. Ela consegue rodar o binário ali e acabou. Uma outra imagem bem interessante é essa aqui que eu acho que está na Google, né? Que é gcr.io /distroless, tá? /static. Essa é uma outra imagem bacana para você conseguir trabalhar com tudo vazio de uma forma bem confiável. A grande diferença dessa é que essa imagem aqui, ela traz os certificados, você consegue trazer usuários, então você ainda tem um pouquinho mais de flexibilidade dentro dela. A Scratch é mais raiz, não tem nada mesmo. E é essa que a gente vai trabalhar agora aqui. Legal? Agora, o que que a gente vai fazer? Agora que a gente está fazendo essa Scratch, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso que o Copilot falou para eu fazer. Eu vou dar um copy from builder, que é essa etapa anterior, legal? E eu vou copiar esse app/server. Mas aqui eu vou copiar na raiz aqui para mim, tá? Dessa forma aqui. Então o que que tá fazendo? Eu tô copiando o binário que foi gerado na fase anterior para essa minha nova imagem Scratch que não tem nada dentro dela. E agora o que que simplesmente eu vou fazer? Eu vou copiar o meu entry point, vou jogar esse cara aqui, vou deixar só /server mesmo aqui, só para não confundir. E agora, o que que a gente tem finalmente? Uma imagem que tem um único arquivo dentro, tá?
extremamente pequena para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais eficiente e evitar também vulnerabilidades de segurança. Vamos ver se o que eu falei faz sentido agora aqui, ó. Eu vou dar um build novamente, tá? Vamos lá. E ele vai fazer essas duas fases novamente aqui pra gente. Vamos aguardar. Prontinho, gerou essa fase. Agora eu vou de novo fazer a busca da imagem que foi gerada. E essa imagem agora ficou no tamanho de 6.24 megas, tá? Deixa eu só diminuir um aqui, você consegue ver, ó. 6.24 megas, ou seja, de 880 megas a gente foi para uma imagem de 6 megas. Legal? Mas não adianta só a imagem gerar, ela tem que funcionar. Vamos ver se ela está funcionando ainda aqui para mim. Então eu vou dar um Docker Run, vou voltar aqui, vou ver se está funcionando. Tudo funcionando, então estou feliz e contente, estou com a minha imagem aqui. Agora, o que nós vamos fazer, galera? Nós temos duas etapas aqui que nós temos que realizar. A primeira etapa é que eu quero fazer o deploy disso aqui que a gente está fazendo na AWS, utilizando um serviço chamado de ECS, Elastic Container Service. Tá? É um serviço muito bacana da Amazon, que ele nos permite fazer o que no final das contas? Deploy de containers. Às vezes você não quer, por exemplo, trabalhar com Kubernetes da vida, não faz nem sentido, mas você tem containers que você precisa subir. Então você consegue subir sua aplicação ali na AWS. Legal? Outra coisa que nós vamos fazer é repetir esse processo, mas no GCP, no Google Cloud Platform aqui, para você ter essas duas opções aqui para trabalhar. Legal? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que nós vamos fazer o deploy dessa imagem. Então eu tenho que fazer um push, tá? Então eu vou dar aqui um Docker push, tá? Eu vou passar a minha imagem e ele vai subir lá no Docker Hub para mim, tá? Então agora eu tenho essa imagem no Docker Hub para eu conseguir trabalhar. Legal? Então em qualquer lugar agora eu consigo utilizar. E nesse momento, tá? Eu tô aqui nos serviços da Amazon, tá? Eu tô aqui na AWS, só para você saber, tá, galera? Tô aqui na AWS, numa conta teste que eu tenho aqui, legal? E você vai buscar aqui na AWS por ECS, tá? Que é Elastic Container Service, tá? Você vai entrar aqui e você vai cair aqui nessa tela aqui pra gente, legal? Existem duas coisas que eu preciso que você entenda quando você vai trabalhar com o ECS, tá? Qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira dica aí? O ECS, ele tem duas modalidades. Uma modalidade é que você sobe o container, mas você também gerencia as máquinas EC2, né? Ou seja, as máquinas virtuais da Amazon. E existe uma outra forma, que é a serverless, né? Que eles chamam de Fargate. O Fargate, eles gerenciam tudo para você. Bacana? A gente, obviamente, aqui, nós vamos trabalhar com a Fargate. E é ótimo, funciona muito bem, ele escala para você, ele resolve todos os seus problemas sem você precisar ficar em baixo nível gerenciando as suas máquinas. Legal? Então, esse aí é um ponto importante pra gente. Tem um outro ponto importante na hora que nós vamos falar sobre a ECS. Seguinte, a ECS, ela tem 3 conceitos principais. E é isso que eu preciso que você entenda hoje, tá? A gente tem o cluster que ele cria para rodar. Ele tem algo que a gente chama de task definition, ou seja, você configura a imagem, o container, qual a tarefa que vai ser rodada. E o outro camarada chamado de service. O que é o service? O service é para ele rodar o serviço no cluster, sendo que quando ele rodar o serviço no cluster, a gente vai escolher aquela task definition. Nossa, Wesley, eu não entendi nada. Vamos devagar, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro aqui para você agora, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aqui em tasks definition. Ele tem um exemplo task aqui, eu posso até remover esse cara aqui, dar um register aqui, etc. Mas o que eu quero fazer aqui é criar uma nova task definition,
tá? Essa task, ela vai dizer para mim tudo que vai acontecer quando um container rodar. Legal? Então, olha só que interessante. Eu vou criar e ele vai falar qual que é o nome dessa minha task. Eu vou falar que é uma task de vídeo go traço deploy. Legal? Agora ele vai falar o seguinte, olha, nessa task você vai querer subir containers, correto? Sim, qual que é o nome do seu container? Eu vou chamar que é o chamado de Go Server, por exemplo. Vai ser o nome do meu container. Você tem aonde esse seu container tá? Eu sim, ele está no meu Docker Hub, nesse endereço aqui, né? Então eu vou colocar aqui ou posso passar o endereço inteiro, mas ele já entende por padrão que é o Docker Hub. Então eu vou colocar aqui latest, né? Foi quando eu subi a nossa imagem para cá. Legal? Agora ele vai falar o seguinte, qual que é a porta do container? Eu não sei se você lembra, mas quando eu criei a aplicação, eu coloquei na porta 8080. Então eu vou colocar a porta aqui 8080 aqui para mim. Legal? Tem alguma variável de ambiente? Tem algum arquivo que você quer incluir de ambiente ou qualquer coisa assim? Não. Então eu vou adicionar um next, e aqui ele vai falar o seguinte para mim, olha, você vai usar de forma serverless, utilizando o Fargate, ou vai utilizar o EC2? Eu vou trabalhar com serverless, é muito mais fácil aqui. Qual sistema operacional? Linux x86-64, perfeito. Quantas CPUs você quer rodar essa máquina aqui? Eu vou falar, nossa, essa minha aplicação é tão pequena, eu vou rodar ela com meia vCPU. E de memória, eu vou querer que ela rode, deixa eu ver se tem menos aqui, mas normalmente ela não tem, 1 GB de memória. Então eu vou ter 1 GB e meio vCPU para rodar essa minha aplicação. Legal? O resto aqui, por enquanto, é tudo opcional, não vou mexer, vou dar um next, tá? Então, é assim que vai ser a minha task definition e vou criar a minha tarefa. Beleza? Galera, perceba, eu não estou criando container, eu não estou provisionando nada nesse momento. Eu só estou criando uma espécie de um template onde eu digo o que eu quero nele. Ou seja, eu quero uma tarefa, tá? Que quando for executada vai rodar esse nosso container. Legal? Agora que eu já tenho esse cara aqui, ó, tenho minha tarefa, né, que é a minha task definition, ó, video go deploy. O que eu vou fazer? Eu vou nesse momento criar um cluster para mim do ECS, tá? Então vamos lá, ó. Vou criar um cluster do ECS, vou criar esse cluster chamado video go, tá? Ele vai pedir para escolher uma VPC, né, ou seja, uma Virtual Private Cloud aqui normalmente. Você pode utilizar a VPC default, mas obviamente quando você for rodar em produção, e se você já manja um pouco mais da Amazon, eu recomendo que você crie a sua VPC, você crie a sua subnets, faça todo o processo corretamente, tá? Aqui ele já seleciona a VPC e as subnets que ele vai precisar trabalhar. E agora, o que acontece? Fora isso, eu não preciso fazer mais nada aqui para mim. Eu só vou dar um create aqui para mim e ele vai agora começar a criação do meu cluster. Então lembre-se, até o momento nós criamos uma task definition, onde a gente define tudo que a gente vai querer, né? Inclusive qual é o container que a gente quer rodar, quanto de recurso computacional, e ao mesmo lado a gente está criando um cluster, tá? Para que nós possamos fazer o deploy das nossas aplicações. Então tá aqui, ó. Ele já criou o nosso cluster, não tem nada aqui dentro, perceba que ele tem services e tasks, tá? Então eu vou clicar aqui e você vai ver que não existe nada, ó, nenhuma task, nenhum service. O que é o service? O service é o serviço mesmo que você vai mandar rodar alguma coisa. Agora, adivinha só o que você vai mandar rodar? Você vai mandar rodar uma task. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no service, eu vou dar um deploy, tá? E ele vai falar o seguinte, olha, você vai fazer o deploy desse service? Vai. Então vamos fazer o seguinte. Qual task que você quer que rode na hora que você fizer o deploy desse serviço, tá?
eu vou colocar o vídeo go deploy. E ele fala qual revisão? Revisão é a versão, porque eu posso ter várias versões, né, dessa minha task. Imagina que eu troco a versão do meu container. Imagina que eu vou mudando, né? Cada deploy diferente que eu faça, eu posso ter diversas revisões. Legal? Então tá aqui, ó. Escolhi esse cara aqui para mim. E agora a gente tem uma outra coisa importante que eu quero também. Eu quero ativar um load balancing. Por quê? Porque o do load balancer vai gerar um endereço, né, para eu poder acessar isso aí da internet. Eu posso configurar meu DNS apontando para o load balancer também aqui. Então eu vou selecionar aqui que eu quero um application load balancer, tá? Um ALB aqui para mim. Legal? E eu quero que ele crie um novo load balancer com o nome, eu vou chamar de load balancer video go aqui pra gente, tá? E agora, provavelmente ele vai pedir aqui o nome do grupo. Eu vou colocar aqui video go group, protocolo HTTP. Não vou colocar health check nada, tá, pessoal? Normalmente, quando você cria uma aplicação, você cria uma URL para fazer a verificação de saúde, antes pro load balancer saber se ele vai expor a sua aplicação ou não, tá? Nesse caso, eu vou deixar aqui tudo em branco. Show? E agora eu vou dar um deploy. Opa, ele deve ter dado um erro aqui. Ao nome do meu serviço, vai chamar de Video Go, tá? Esse vai ser o Video Go SRC. SRV, só pra gente saber que é o nome do meu serviço. Quantas tarefas você quer? Quantas tasks que você quer que rode nesse cara? Se eu colocar uma task, eu vou ter um container com meia vCPU e 1 GB. Se eu colocar duas, eu vou ter 2 containers rodando. 3, então eu vou ter mais recurso computacional, ok? Então agora eu vou colocar apenas uma, vou dar um deploy. E agora o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o processo de deploy aqui pra gente desse serviço. Então o que significa? Ele vai criar o serviço pra gente e esse serviço vai inicializar uma tarefa, que é aquela tarefa que a gente criou, que é aquela task que a gente criou logo no início. Por isso que é importante entender esse conceito. Então você tem basicamente o ECS, que tem o cluster, você tem o serviço e você tem a tarefa. Você cria a tarefa, essa tarefa pode ter várias versões, né, de acordo conforme a versão da sua imagem vai mudando, e você tem o serviço que executa, né, que chama essas tarefas. E, obviamente, o cluster, ele cuida de tudo isso. Tudo isso serverless, galera. Eu não preciso me preocupar com máquina virtual, eu não preciso me preocupar com nada. Aqui ele vai e resolve toda essa história aqui para mim, tá? Quando você não cria tudo isso utilizando o load balancer, o processo de criação é muito mais rápido, tá? Mas como a gente está criando o load balancer aqui, ele demora um pouquinho mais mesmo, tá? Vou dar um atualizar, ó. Ele demora um pouquinho, tá? E não tem jeito, nesse momento a gente tem que ficar tricotando um pouco aqui, tá? Então, somente para a gente resumir, até agora a gente vai criar tudo que a gente está trabalhando aqui no AWS ECS. Após a gente fazer isso e eu mostrar essa parada funcionando para vocês, a gente vai fazer uma outra mudança, que nós vamos para o Google Cloud Run, que é esse cara aqui lá no GCP. Tá vendo? Ó? Esse cara aqui é meio que o concorrente do ECS, mas lá no Google, ok? Então a gente vai criar um serviço e, falando bem a verdade, galera, criar esse serviço no Google, ele realmente é mais fácil, tá? Você vai ver que com 2 cliques a gente resolve o problema. Mas já já a gente tá aqui, vamos ver se ele já criou aqui o nosso processo. Ele demora mesmo, ó, tá vendo aqui que ele tá ainda in progress. Galera, vamos fazer o seguinte, enquanto isso aqui está sendo criado para a gente, esse processo, vamos já iniciar esse processo de criação no Google, somente para a gente não ficar perdendo tempo aqui, tá? Galera, seguinte, quando a gente fala do Google, ele tem uma exigência aí para a gente, tá? Qual é a exigência do Google? Que as imagens que ele vai rodar do Docker tem que estar no Container Registry da própria Google, do próprio GCP. Por exemplo, a Amazon, ela aceita eu utilizar o Docker Hub, que nem eu acabei de colocar. Mas no caso do Google, ele não aceita. Ele quer que você suba as suas imagens ali
pra gente. Legal? Então, para você fazer isso, deixa eu já ir adiantando a minha vida aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer algo bem parecido, tá? Que a gente fez aqui, mas dessa forma, ó. Docker build -t e agora vai, ó, gcr.io /full cycle -exemplos, porque é o meu namespace aqui, tá? É o meu namespace, ó, full cycle exemplos. Full cycle exemplos, barra, e aqui eu vou colocar o nome do nosso camarada, que é video go deploy latest. Ponto aqui. E agora aqui eu tô gerando a mesma imagem, tá? Mas para eu subir no Google. Então eu vou fazer isso aqui e vou dar um docker push e vou subir essa imagem no Google. Obviamente, tá? Eu tenho permissão para fazer isso. Então, obviamente, você vai ter que criar uma conta no Google, você vai ter que dar um gcloud, a docker out, para ele criar todo o processo de credencial ali para você. Legal? Então, já deixei a nossa imagem criada no Google. Vamos voltar na Amazon aqui, somente para ver se já terminou. E daí a gente segue no Google. Beleza? Então, vamos lá. Amazon, opa, criou aqui então. Então, nesse momento, galera, olha só. Eu estou aqui no ECS, deixa eu aumentar a minha fonte aqui. Olha só que interessante, eu tenho um serviço. Dentro desse, entrando nesse serviço, você vai perceber que eu tenho tasks rodando. E quais são as tasks que eu tenho rodando? É aquela task que eu configurei aquela hora logo no começo. Por isso que é extremamente importante você fazer aquela definition task, são aquelas tasks padrão que você vai criar para você utilizar na hora de fazer o deploy. Legal? Você vai perceber aqui também que ele tem aqui, ó, load balancer name com link. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mandar para a tela do Google onde eu tenho aquele meu load balancer. E aqui, ó, ele vai me mostrar o DNS name aqui para mim. Eu vou copiar, talvez ele esteja sem permissão por conta do security group, vamos ver. Eu acho que ele está sem permissão. Deixa eu chegar aqui. Security group, se eu não me engano, é esse cara aqui que permite. Deixa eu ver. É que eu mudei as minhas configurações padrão da AWS, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu colocar todos aqui, vai. Só para ver se ele manda ver. Aí, ó. Rolou, galera. Então aqui, pessoal, estamos rodando, tá? Na AWS, utilizando o Fargate. Legal? Então tô feliz e contente. Tá tudo funcionando. Se algum momento eu precisar trocar a versão, obviamente, o que eu posso fazer? Eu vou aqui nas minhas task definition. Essa task aqui, ó, tá vendo, ó? Eu posso clicar aqui e criar uma nova revisão. E na hora que eu crio uma nova revisão, eu escolho a nova imagem, a versão daquela imagem, ou fazer alguma modificação de memória, CPU ou qualquer coisa desse tipo. Mas é isso aí, galera. Já estamos rodando agora aqui na AWS com o ECS. Legal? Agora vamos fazer no Google para você ver um pouquinho como um pouquinho mais fácil, tá? Se você entrar no Google Cloud, você vai perceber que a gente tem uma opção aqui chamada de Google Cloud Run, que é exatamente essa tela aqui. Você pode criar um service, dá tudo na mesma, tá? E o service aqui, você vai dar um select e aqui vai aparecer todas as suas imagens, né? E aqui é a nossa imagem que a gente subiu, qual que foi? Video Go Deploy. E eu vou selecionar essa imagem que a gente subiu agora há pouco. Deixa eu aumentar aqui, aqui. E aqui ele já dá um service name, né? Eu posso escolher a localização. Mínimo de instâncias, máximo de instâncias, ele faz todo o load balancing aqui para mim. E eu vou falar que qualquer pessoa pode acessar aqui, que não tem autenticação. Legal? Outra coisa por padrão, ele utiliza a porta 8080 por padrão, tá? E se eu não me engano,
É isso aí. E você pode mudar o container port, você pode mudar a capacidade de máquina, de CPU. Todas essas configurações você consegue acertar aqui. Feito isso, você vai dar um create e agora ele vai iniciar o processo de deploy da sua aplicação aqui pra gente, tá? E ele tem esse esquema de revisão também, tá? Ó, gerou aqui pra gente, galera. Vou clicar aqui e já tá no ar, galera. O Google é bem mais fácil você criar, né, aplicações utilizando aí o Cloud Run do que com o ECS. O ECS você viu que a gente tem todo um processo, mas o conceito é diferente, né? Porque você tem clusters, você tem services, do service você tem tasks, você pode ter diversos services com tasks diferentes, você consegue fazer diversas mudanças, mas se você olhar aqui, o Google, eu dei 2 cliques basicamente, a gente subiu a nossa aplicação e eu tô feliz e contente, tá todo mundo acessando e tá tudo aqui rolando. Beleza? Ufa, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou grande pra caramba, mas eu realmente espero que ele tenha te ajudado, né? Porque agora você, como dev, né, desenvolvedor Go, por exemplo, você agora consegue gerar imagens pequenas, você consegue gerar seu Dockerfile, você consegue botar tanto no Google quanto na AWS ali as suas aplicações de uma forma bem simples. Legal? Pessoal, se esse vídeo gerou aí pra você algum valor, não se esquece, se inscreve aí no canal, dá uma força, dá uma moral aí pra gente, tá? Dá um like nesse vídeo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.